Obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa live. Obrigado pela sua palavra. Te agradeço pelo seu cuidado. Obrigado, Senhor, por estabelecer, Senhor, os planos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por ter cuidado das nossas vidas. Cuidar, Senhor, da minha casa, da minha família. Cuidar, Senhor, dessa pessoa que está entrando agora aqui para receber algo de Ti. Nosso propósito, Senhor, é quebrar as barreiras, romper as fronteiras. Obrigado, Pai, o reino invisível que é real. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a manifestar a nossa fé através das obras. Obrigado, Pai, pelo seu cuidado. Obrigado pelos frutos do Espírito que tem nos acompanhado. Obrigado, Senhor, por esse sábado, Shabbat Shalom. Aleluia. Shalom, povo de Deus, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live número 9. É 9? Live 9 do capítulo 8 do livro Vida de Crack. Como é que você tá? Você tá bem? Oi, Nenê, tudo bem com você? Shalom, glória a Deus. Você que está nos assistindo pelo YouTube, eu quero convidar você a compartilhar essa live. Você que está assistindo aqui pelo Instagram, nós vamos começar daqui a pouquinho esse tema hoje, esse capítulo do livro. Eu gosto muito. Me fez refletir e Deus, Ele trouxe uma resposta para o tempo que nós estamos vivendo hoje. É incrível tudo que aconteceu nessa semana, nesse final de semana. Parece que o capítulo do livro, capítulo 8, é resposta de Deus. Eu escrevi lá no passado e lendo hoje esse capítulo, Deus falou de novo comigo e Ele confirmou muitas coisas. Shalom, Gilmar, glória a Deus pela sua vida. Você que está nos assistindo pelo YouTube, por favor, comenta aí embaixo, compartilha com os seus amigos. Hoje é uma pergunta, o capítulo é uma pergunta. Hoje nós vamos ler uma palavra linda aqui. Eu vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo e você vai entender algumas coisas. Nós vamos quebrar e derrubar algumas barreiras. Nós vamos entender como estabelecer uma conexão mais limpa e clara. Nós vamos aprender como funciona um rio de Deus, e de certa forma numa praticidade, com um exemplo simples. E hoje vai ser incrível, tá? Então já quero esperar você mandar essa live aqui para um amigo seu ou compartilhar no seu feed. Compartilha aí 2 minutinhos, só para a gente poder estabelecer algo do Senhor. Eu estou muito feliz hoje. Isso, ó, clica no aviãozinho aqui, ó. A Denise falou avião. Olha, rapaz, como eu tô barbudo, vocês estão vendo? Minha barba cresceu. Sabe o que eu fiz antes de começar a live? Eu fiz assim com a caneta, ó. Você também deu risada aí na sua casa, né? Quando eu era jovem, eu queria ter barba grande só para enroscar as coisas, igual no desenho. Agora dá. Ai, meu. Vocês sabem o jeito que eu sou, né? Muito autêntico, mas bobão também. Coração aberto. Deus me fez assim. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado. E Jesus Cristo por ter me achado. Isso. Daqui a pouco a galera vai tirar um print só desse pedaço que eu prendi o negócio na barba e falar, ó, olha só o pastor que tá falando com a gente. Amém. Olha só que legal. Nesse capítulo, nós viemos falando de vários temas. E nesse capítulo aqui, eu já estava dentro da comunidade. E no final da palavra do pastor Rodrigo, espere mais um pouco. O pastor chegou, se aproximou a mim e ele falou assim, ó. O que você está fazendo aqui? Ele colocou a mão no meu ombro, olhou para mim e ele fez uma pergunta. O que você está fazendo aqui? Eu quero fazer essa pergunta para você hoje. O que você está fazendo aí? O aqui e o aí, ele pode definir um local, uma localização, um ambiente. Ele pode definir uma localização geográfica.
Aqui, se eu perguntar o que você está fazendo aqui, você vai entender que é o que você está fazendo aqui nessa live, porque é onde nós nos conectamos. Agora, se eu pergunto o que você está fazendo aí é mais profundo. Aí é mais profundo porque ele conecta onde você está, no ambiente que você está inserido. O pastor ele perguntou o que eu estava fazendo ali. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aí? É uma pergunta simples. O que você está fazendo aqui? Ele colocou a mão no meu ombro, perguntou isso e eu... Irmão, 30 segundos. Sabe aquela reflexão de 30 segundos? O cara olha pro horizonte assim, ó. O cara olha fundo. Ele até espreme os olhos assim, ó. Olha longe. E reflete toda a vida dele em 30 segundos. O que eu estava fazendo ali? Eu olhei para ele e disse: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei o que eu vim procurar aqui. Talvez você esteja no mesmo momento ou você já passou por isso. Mas nós vamos aprender algumas coisas muito boas aqui. Essa live vai ser um aprendizado tremendo. E ela começa com a pergunta do capítulo 8 do livro: o que você está fazendo aí? O que você tem feito aí? Cara, essa resposta desse capítulo, eu li ele hoje de novo, eu li ele 2 vezes, porque é uma resposta do que está acontecendo conosco hoje. Inclusive essa palavra que o Espírito Santo me inspirou para escrever depois no livro, é coisas que estão acontecendo nesse tempo. E isso é muito bom, isso é incrível, porque o Senhor ele é atemporal, ele é ontem, hoje e amanhã. Depois nós vamos ler um versículo aqui incrível, mas eu já quero estabelecer algumas coisas para você. Se você não sabe o que você está fazendo aí, você precisa parar. Espera mais um pouco. Para tudo e recalcula a rota. Se você não sabe para onde você vai, talvez qualquer caminho serve. A paz do Senhor, Paulo. Bênção. Glória a Deus. Se você não sabe para onde está indo ou não sabe o que está fazendo aí, pare tudo. Porque Deus ele estabeleceu um propósito na sua vida. Você às vezes vai chegar em lugares que você vai ser paralisado. Você vai ser tirado de circulação. Eu precisava parar o que eu estava fazendo, porque Deus, ele queria falar comigo. Como assim? Deus fez isso? Foram as minhas escolhas. Nós já vamos chegar numa parte e hoje eu vou falar um pouquinho sobre livre-arbítrio. É polêmico o livre-arbítrio. Eu estava usando droga e aconteceu que eu fui para a comunidade sozinho e chegou lá, Deus começou a falar comigo. Porque eu comecei a procurá-lo, porque eu comecei a falar com Deus. E aí então eu comecei a parar para ouvir a direção que Ele tinha para mim. Porque eu entendi que a minha vida tinha se tornado descontrolada, desgovernada. Esse é o primeiro passo dos narcóticos anônimos. Admitimos que éramos impotentes diante da nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis e precisávamos de ajuda. Ponto. O segundo passo, que não deixa de ser incrível, é admitimos isso. Acreditamos em um poder superior. Acreditamos que existe um poder superior. Acreditar que Deus existe. Acreditar. E o terceiro passo, que é o principal, entregar a nossa vida a Deus, para que Ele possa dirigir os nossos caminhos, da maneira como nós o compreendemos. Olha só, a maneira como você compreende Deus, esse passo do NA é incrível e a Bíblia estabelece isso, porque eu até escrevi aqui, Deus, nós precisamos acreditar em um poder superior, que se trata especificamente de ver Deus na forma como nós o compreendemos, e não de uma compreensão que Ele tem de nós, ou da que os outros têm de Deus. É algo único e pessoal, cada um tem uma concepção e uma perspectiva, tanto para assim que Deus pode se revelar para você de uma forma, Deus se revela para outro de outra forma, porque Ele é multiforme. Então não adianta eu falar uma experiência que eu tive com Deus para você, sendo que às vezes você é mais auditivo,
você é mais visual e fala, nossa, mas eu não tive essa experiência. E nós estávamos no mesmo ambiente. É da maneira como que você compreende Deus. Porém, existem algumas chaves aqui. Se você fizer até o terceiro passo do NA, dos Narcóticos Anônimos, eu não estou falando só para pessoas que são usuários de droga. Eu estou falando para você que está aí na sua casa agora. Se você fizer até o terceiro passo, de verdade, a sua vida muda. Completamente. Olha só, o primeiro passo. Admito que eu sou impotente diante dos meus problemas, diante das minhas dificuldades. O primeiro, eu admito que eu preciso de ajuda. O segundo, eu acredito que existe um poder superior que governa todas as coisas. E o terceiro, acreditando, lógico, que existe um poder superior, quem decide? Eu decido entregar a minha vontade e a minha vida nas mãos desse Deus, da maneira como que eu o compreendo. Tem pessoa que quer entender como Deus funciona, tem pessoa que quer entender como Jesus funciona, até onde vai o limite, como tem que fazer, qual é o procedimento. Eu tenho que orar quantas vezes, como eu oro, como eu faço, como eu procuro. Eu vou te ensinar aqui como você acessa a Deus. Hoje, fácil, de uma maneira comum, onde com todos ele vai responder da mesma forma, mas de diferentes maneiras. Pegou? Capite? Na mesma forma, mas de diferentes maneiras. Porque esse é o nosso Senhor. Porque sobre ele está estabelecido todas as coisas, todos os fundamentos. Olha, o primeiro e o segundo passo nós falamos. Nós precisamos admitir essa impotência, nós precisamos recalcular a rota para que Deus ele fale conosco. Nós precisamos recalcular e esperar que ele dê o destino e a direção. Show de bola. Deixa eu falar outro tópico aqui, tá no livro também. Existe uma série na Netflix, um documentário, eu gosto muito de documentário, que são criadores e co-criadores das redes sociais. E eles estabeleceram algo que é incrível. Eu quero que você preste atenção nisso, porque talvez isso aconteça na sua casa e você não está percebendo. Eu descrevo no livro e eu quero que você escute isso com atenção, tá bom? As únicas indústrias que chamam os seus clientes de usuários é a indústria das drogas e a indústria de softwares, redes sociais. Pode pensar assim. Existem pessoas, por causa desse período de pandemia, os jovens e a nossa geração que não estava trabalhando teve que ficar em casa por muito tempo. Muitas pessoas tiveram que ficar em casa nesse tempo e eles tiveram dificuldades, escute só, dificuldades de ficarem sozinhos com eles mesmos. E aí eles apelaram para as redes sociais, para eles terem contatos com pessoas, ou plataformas digitais, ou os jogos. E isso causou uma dependência sistemática, sistêmica e usual. Talvez daqui a um tempo, se já não exista, que eu não sei, vão haver clínicas para tratamento de dependentes, de dependência de telefone, dependentes de tecnologia, viciados em tecnologia. Existem pessoas que, até jovens, perto de mim, que, irmão, você não consegue tirar ele do videogame. Você tirou o jovem do videogame, é capaz dele quebrar tudo, arrebentar tudo, porque ele tem uma crise de abstinência. Faz sentido? Faz todo sentido, porque aquilo gerou uma dependência e ele ficou dependente daquilo. Ele está tendo uma vida de droga, ele não está conseguindo se governar, porque quando ele está sozinho é ali o porto seguro dele. Filhos que não procuram conversar com os pais e pais que deixam seus filhos navegar e ficar nessa rede, na internet, sendo influenciados por muitas pessoas. Amém. O papel de influenciar e de dar destino para o seu filho tem que ser seu, pai e mãe. Você que é filho, tem que ser do seu pai. O papel de recalcular a rota tem que ser seu para os seus filhos. Você tem que ensinar o caminho que o seu filho deve andar. Senão ele vai andar no caminho que ele escolher e ele às vezes vai achar que existe um caminho reto aos seus olhos. Mas este caminho o leva à morte.
Isso está lá em Provérbios. Existe um caminho que parece reto aos olhos do homem, mas ele o leva à morte. Tá bom, não vamos ficar tanto nesse contexto. Existem pessoas que são dependentes, que não tem esse preconceito social que o usuário de crack tem. Não é mal visto pela sociedade como usuário de crack. Ele é até bem visto pelas pessoas, mas ele é um dependente. Ele tem problemas de conseguir sair daquele ambiente, não tem amigos de verdade. Olha que louco, antigamente as pessoas, eu falo antigamente porque eu sei, né? Eu tenho 35 anos de idade. Eu sou da época que eu me lembro da internet discada. Fazia aquele barulho de conexão, você punha o cabo e ficava ligando o telefone. Só podia entrar depois da meia-noite para não pagar caro. Você lembra disso, né? Então, naquele tempo, nós entrávamos na internet para fugir do mundo real. Então era uma fuga do mundo real. Hoje as pessoas saem da internet e vão para o campo, vão para fora da cidade onde não funciona a internet, para fugir da internet e procurar o mundo real. Os papéis se inverteram, porque as pessoas agora não fazem aquilo por hobby. Acabam sendo influenciadas de tal maneira que não conseguimos viver sem. Não estou fazendo aqui apologia ou nada contra as redes sociais. Tudo que você utiliza dominando ela e não te domina, pronto, você é um craque, você é um fera, você consegue estabelecer aí um governo e você não é dominado. Bênção, lindo demais isso. O que eu quero falar para você é sobre o terceiro passo. Você recalculando a rota, e a pergunta é: o que você está fazendo aí? Ou o que você está fazendo aqui? Se você não sabe o que você está fazendo, eu vou falar para você a resposta que o Senhor me falou. E eu vou ler a palavra de Deus desse capítulo para você. Fechou? Bora lá? Você vai ver que palavra incrível. E essa palavra me governa, me move durante há muito tempo. E é uma grande resposta para esse tempo. E tá aqui, parece que é coincidência, mas já estava determinado a nossa live 9 do capítulo 8 hoje. E tá no livro aqui, ó. Jeremias 29. Parece coincidência. Amém. Paz, Josi. Glória a Deus. Shalom. Eu vou ler e você preste atenção. Nós vamos entrar nessa palavra e nós vamos falar sobre livre-arbítrio. É polêmico, mas você vai ver. Você vai entender e compreender o que Deus está falando aqui, que é lindo demais. Ó, porque Jeremias 29, 11 até o 15. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esperança e um futuro. Então vocês, preste atenção, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. De onde os deportei, diz o Senhor. Vocês podem dizer: o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. Somente até aí. Uau, uau, uau. Primeiro eu quero te falar que os planos de Deus e os planos que Deus tem para você, se você não sabe onde você está, é porque Ele vai revelar os planos que Ele tem a seu respeito. Porém, se o se de Deus é incrível, você só vai encontrar o Senhor se clamar, orar, para Ele deixar ser encontrado. E se você fizer isso de coração. Eu falo, o segredo das pessoas para viverem uma vida com Deus precisam fazer até o terceiro passo. Eu não estou falando de narcóticos anônimos, usuários de droga. Eu estou falando de todas as pessoas
se fizerem até o terceiro passo do NA e seguirem essa instrução que está na palavra de Deus, não tem como a sua vida ficar do mesmo jeito, não tem como a situação que você estiver passando ficar da mesma forma, não tem como você ficar sem resposta de Deus. Eu estava aqui e essa pergunta começou a fazer sentido, eu estava na comunidade e Deus falando para mim e eu falando com Deus, o que eu estou fazendo aqui? Pô, era claro o que eu estava fazendo ali. Eu queria o quê? Eu queria parar de usar droga. Eu queria parar de ser um tormento na minha família. Eu queria, na verdade, encontrar uma resposta. Era isso que eu queria. O que eu estava fazendo ali? Deus, ele me arrancou do movimento que eu tinha. Ele me parou o que eu estava fazendo para que eu pudesse ouvir atentamente a voz dele quando eu o procurasse. O seu problema é que às vezes você não para, você é frenético, você não consegue estabelecer algumas coisas. Eu estou falando, irmão, isso, e eu sou frenético. Eu sou 380 por hora, aceleração. Eu sou imparável, eu sou indomável, porque eu sou governado pelo Senhor. Aquilo que é dominado por outra coisa. Eu sou governado, eu sou filho. Agora, eu não tenho. Eu parei de ter coisas, eu parei de querer ter, e agora eu quero ser mais. Porque aquele que pratica isso, que procura Deus, e ele deixa ser encontrado, ele deixa de ter uma vida, e ele passa a ser uma vida de Deus. Ele deixa de ter alguma coisa e passa a ser filho. Ele deixa de ser servo, e ele passa a ser filho de Deus, porque daí ele é encontrado com vida. Acelerado. Você percebeu? Acelerado. Para. Respira fundo. E escute. Talvez você não escuta a voz de Deus em alguns momentos, por alguns fatores. Primeiro, você não procura ouvi-lo e procura ele de coração. Aqui está muito claro. Porque vocês virão a mim. Me procurarão e me acharão quando me procurar. Só vão me achar quando me procurar de coração. Porque eu me deixo ser achado. A grande chave do livre-arbítrio aqui é que Deus, ele estabelece que ele se revela para aqueles que o procuram de coração. Aqueles que querem estudar Deus não são achados. Aqueles que querem saber o limite de poder, de potência, qual o tamanho de Deus, eu posso fazer tatuagem, eu posso fazer aquilo. Irmão, dificilmente essa pessoa vai ter um encontro e ouvir a palavra de Deus e entender os planos que Deus tem a respeito dele. E aí ele vai ficar num ciclo repetitivo e vicioso em todas as áreas da vida dele. Aí nada rompe. Nada rompe, porque ele só está repetindo ações. Ele não deixou Deus estabelecer domínio e governo. Entendendo o livre-arbítrio, preste atenção nisso, por favor. Entendendo o livre-arbítrio como funciona, quem decide entregar a vida a Deus sou eu. Frase de efeito. Quem decide entregar a vida a Deus sou eu. Praticando o livre-arbítrio, eu decido entregar a minha vida a Ele, porque Ele fala que Ele é o ontem, o hoje e o amanhã. Porque a palavra dEle, que é firme e eficaz e não volta vazia, diz que é Ele que conhece os planos que tem para você. Você pode fazer N planos, mas quando você começa a entender os planos dele, você para. Preste atenção, por favor. Isso é muito da hora. Nós achamos que a vida é assim. O meu barco afundou. Preste atenção. Meu barco afundou. E eu estou no meio do oceano. Nós, sem entender a multiforma de Deus, os caminhos que Ele tem e como Ele funciona, nós querendo julgar de como Deus age, nós começamos a bater os braços e as pernas, querendo chegar em algum lugar. Nós estamos no meio do oceano e começamos a nadar e bater as pernas e de um jeito insano para tentar sobreviver e viver. Quando você estiver à deriva, isso tem a ver com a palavra de hoje. O que você está fazendo aí? Se você não sabe o que está fazendo aí, você precisa parar. As pessoas que naufragam, a maior parte das pessoas que naufragam no oceano, eles
morrem de exaustão, de tanto tentar chegar em algum lugar e não conseguir. Eles nadam, fazem um barulho danado no mar, e isso acaba atraindo tubarões. Isso acaba atraindo todo tipo de problema e dificuldade no oceano. Eles começam a ficar cansados e exaustos, quando na verdade você precisa parar e entender para onde a correnteza está te levando. Não quer dizer ficar sem fazer nada, não, mas é parar de confiar na força do seu braço. Você tem que parar de se esforçar tanto para fazer aquilo que Deus determinou para você fazer. Se atentamente ouvir a minha voz e os meus preceitos, verá que eu sou o Senhor na sua história. Confia, entrega o meu caminho e eu tudo farei. Está lá em Salmo. Confia e entrega. Pô, se é para confiar e entregar, você fica querendo nadar com tanta força que acaba atraindo tubarão. Ou você morre de exaustão. Se você caminhar na força do seu braço, você vai se cansar. E dificilmente você vai conseguir ouvir a voz de Deus quando você estiver batendo os braços e as pernas na água. Você precisa, assim como o Senhor fala, fluir no rio de água viva que Ele tem na sua história. Você precisa entender o governo e o domínio dele e se mover quando a nuvem move, e andar quando ele determina, e parar quando ele fala para parar, e não se preocupar com amanhã, porque já basta cada dia o seu mal, porque os planos dele é de nos fazer prosperar. Olha que legal, eu escrevi aqui no livro os significados da palavra prosperar. Eu quero que você preste atenção nisso. Porque ele diz assim, ó, o Senhor está falando, ó, porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não causar nenhum dano. Amém. A gente acha que às vezes algumas perdas vêm para nos causar dano. Só que não, escute isso. Prosperar. Prosperar significa desenvolver-se. Prosperar significa adiantar-se. Prosperar significa progredir. Prosperar significa tornar-se próspero. Prosperar significa avançar. E o sexto, somente o sexto significado dessa palavra é: prosperar significa enriquecer. E agora, o significado da palavra rico, de 8 significados, eu acho que são 8. Isso. Numa média de 8 significados, somente um deles fala de dinheiro. Tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que elas têm é o dinheiro. É uma frase do Paulo Vieira, de outros coaches, mas é justamente isso. É no que você está confiando, na força do seu braço, na riqueza que você tem, naquilo que você tem que é passageiro perene, ou nas promessas que Deus tem estabelecido sobre a sua história. Porque é Ele que fala aqui nessa palavra de Jeremias 29, e ela é muito utilizável para nós nesse tempo, porque vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei encontrado de vocês. Beleza? E aí ele fala: eu os trarei de volta do cativeiro. Eu colocarei vocês em liberdade. Então, se você quiser praticar o livre-arbítrio, é você que determina procurar Deus ou não. E é você que decide confiar nele para cuidar da sua vida ou não. Você viu que simples? Nós achamos que nos tornar servos de Deus é nos tornar escravos de um Deus manipulador que sabe todas as coisas. Não, ele é de boa, irmão. Deus é amor. Jesus Cristo, ele falou: ó, você quer me seguir, segue. Você não quer, fica aí. Eu vou falar a mesma coisa para você. Irmão, você quer seguir Cristo, segue. Se não quiser, fica aí. Não tem problema. Mas quando você escuta falar de Jesus Cristo, quando você escuta eu falar dele, eu que tinha uma vida toda perdida, que era ateu, agnóstico e não acreditava em Deus, eu agora falando de Deus, porque eu consegui encontrar ele fazendo algumas coisas que estão aqui. Então, o livre-arbítrio é o que Deus mais quer que a gente pratique. Olha que incrível. Ah, mas Deus não quer que a gente pratique o amor ao próximo? Ele quer. Ele não quer que ele seja colocado em primeiro lugar diante de todas as coisas? Sim, é um mandamento de Deus. Mas se você não acredita nele, não tem como você amar ele, não tem como você conhecer ele, se você não procurar ele. Porque ele fala que somente deixa ser achado por aqueles que o procuram. Simples assim.
Fácil assim. Fácil entendimento? Aleluia. Simples assim. Praticando o livre-arbítrio, quem escolhe entregar a sua vida para Deus, sou eu. Então é a mesma coisa que como se eu fosse uma folha no vento. Quem sabe aonde eu vou parar? Somente Deus, porque Ele fala que só Ele sabe os planos que tem a seu respeito. Então o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aqui? Deus estabeleceu que você estivesse aqui nessa live para ouvir Ele falar com você claramente, nessa forma tão fácil de entender, para você parar de se bater na água, senão você vai atrair tubarões que vão devorar você. E para você fluir como um rio de água viva. E talvez você esteja aí, porque Deus ele quer te tratar no lugar em que você está. Eu fui colocado em um lugar, eu fui para um lugar, achando que eu ia encontrar algo, quando Deus me encontrou. Eu procurei e Ele me respondeu. Fácil assim, simples assim. Por quê? Porque é Ele que conhece os planos que tem a seu respeito. E não são planos de causar danos. Talvez você pense que perdas do agora são para acabar com você. Mas você não consegue entender o agir de Deus, porque Ele está fazendo você crescer e amadurecer. Eu confio a minha vida ao Senhor. Eu deixo Ele conduzir a minha vida, para que todas as vezes que eu escolher, Ele continue fazendo cada vez mais. Faz de novo, faz algo novo. Simples assim, com toda a calma, toda a tranquilidade. Aí sabe o que acontece? Nós atingimos uma maturidade espiritual. A gente não chora mais por prejuízos. Nós não paramos mais de caminhar com Cristo por causa de pessoas. Nós caminhamos com Cristo porque nós amamos Ele. Porque nós entendemos os planos que Ele tem a nosso respeito. E nós só avançamos. Então nós só seguimos na frente. E nós entendemos que, como Ele fala aqui, se você está no cativeiro, Ele já falou, eu vou trazer você de volta. Mas se você me procurar, se você me buscar de todo o coração, eu vou arrancar você desse lugar que você está aprisionado. E eu vou fazer com que você volte de onde eu o deportei. Deportar. Eu vou resumir. Essa palavra fala sobre salvação. Não fala sobre dar um futuro. Essa palavra de Jeremias, ele fala assim, ó. Quer ver? Eu vou ler de novo esse pedacinho só para você entender, ó. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esperança de um futuro é a esperança de ter algo lá na frente. Não, ele fala esperança e, ele inclui. Ele vai te dar esperança e futuro. Ele não vai te dar esperança de um futuro. Tem pessoa que fala esperança de um futuro. A palavra de Deus no original fala esperança e futuro. Quer dizer o quê? Duas coisas em uma. Você vai ter esperança e futuro nele, quando você praticar o que ele está falando. O se de Deus, preste atenção, todo se de Deus, na palavra dele, quando um pregador fala, se atentamente ouvires, se orar, se humilhar, se ofertar, se sacrificar, se perdoar, o se de Deus é o livre-arbítrio. Porque ele coloca nós para fazermos uma coisa antes. Não é uma condição de domínio, é uma condição de governo. Porque quando você estabelece um governo, você deixa de ser servo e passa a ser filho. Você prefere o quê? Ser servo? Ser amigo? E filho? Ou simplesmente servir cegamente alguém que você nunca conheceu e que nunca conheceu você de verdade? Se você entregar o seu caminho e confiar em Deus, é Ele que vai fazer você prosperar em todas as áreas. Prosperar não quer dizer se tornar rico. Prosperar significa, de novo, desenvolver-se, adiantar-se, progredir, tornar-se próspero, avançar e enriquecer. Pronto. Deixa enriquecer por último. Primeiro faz as coisas, porque Deus ele vai te abençoar muito, em nome de Jesus. Ah, se eu fosse você, eu já recebia. Aleluia, glória a Deus. Olha só,
Deixa eu avançar aqui, senão eu fico nisso aqui até o final, né, do capítulo. Aleluia, passamos por momentos que não podemos controlar, isso, glória a Deus. Peraí, deixa eu me localizar aqui. Isso, já falei do acidente. Beleza, olha só. Se você não sabe onde você está, o que você está fazendo aí, você precisa parar tudo e ouvir Deus. A pergunta de hoje, dessa nossa live, dessa nossa conversa, praticamente um podcast, vamos dizer assim, o que você está fazendo aí? Meu irmão, se o que você estiver fazendo aí não é ajudar o próximo, não é tratar as pessoas com amor, não é ser melhor do que você era, toma cuidado, você já está na rota errada. Você precisa recalcular a sua rota, assim como o GPS, não é? Quando a gente está no carro e a gente está perdido e às vezes está ali sem sinal, eu quero que você entenda e compreenda. Você precisa parar o seu carro, pegar o GPS, esperar dar sinal e colocar a rota. Você coloca o destino e espera. Às vezes fica aquela bolinha carregando. Rapaz, eu viajo bastante a trabalho. Rapaz, olha gente, é difícil quando não tem sinal. Porque a gente tem que esperar dar sinal. Tem hora que não dá sinal, a gente tem que se mover um pouquinho e ir para um lugar um pouquinho mais alto. Às vezes subir um pouquinho no monte para restabelecer uma conexão e colocar o endereço. Quando você coloca o endereço, é a mesma coisa de você fazer uma oração. Quando você faz uma oração, fala com Deus. Qual é o Pai? Glória a Deus. Qual é o Pai? Que o filho pedindo um pão, entrega-lhe uma pedra. Você recalcula sua rota, fala com Deus, restabelece a conexão e aí Ele vai te mandar o caminho que você deve seguir. Porque é Ele que sabe o caminho de prosperar e não é você. Talvez você conheça o caminho de enriquecer. Talvez você conheça o caminho de fazer mal para os outros. Talvez você conheça. Você conheça como fazer dinheiro, como fazer sucesso. Mas agora, o plano para ser deportado de volta da onde você veio, que é o céu, é somente Deus que conhece. E só Ele pode tirar você do cativeiro. Simples assim, fácil assim. Glória a Deus, né? Eu não vou ficar repetindo esse simples assim não, viu? Às vezes, depois no final da live, a Denise, minha esposa maravilhosa, ela fala, e agora você vai ficar falando isso? Eu falo, não, eu só tô falando nessa, tá? Simples assim, fácil assim. Porque é simples. Então, o livre-arbítrio é simples. Por quê? Porque eu que escolho, eu que decido. Ele deixou e falou assim, vem quem quer. Quem quiser ter vida em abundância, quem quiser ser rio de água viva, quem quiser transbordar na minha presença, vem. Agora quem não quiser, quem quiser continuar preso, fica. Quem quiser continuar com a vida medíocre, fica. Agora quem quiser ser quente, vem. Porque Ele vai vomitar os mornos. Aquele que é mais ou menos, é o meia boca, é o que desiste fácil. Pararam a casa de Deus. Irmão, eles podem destruir templo, agora a igreja não. A igreja continua, a igreja é perpétua. A igreja de Deus é perpétua. A igreja de Deus é eu e você. Aleluia, glória a Deus. Simples assim, fácil assim. Já tô vendo você falar isso aí, Olha que legal, olha que legal. Uma benção, glória a Deus por isso. Eu tava ali então, e aí eu consegui adquirir a resposta depois que eu comecei a procurar a resposta. Se você não procura a resposta, como é que você vai ter? Se você não faz pergunta, como você vai aprender? Jesus Cristo, Ele amava a pergunta e Ele levava a gente a pensar cada vez mais. Todas as vezes que Deus ele faz alguma coisa na sua vida, Ele está te perguntando até que ponto você vai, até onde você vai. Tá bom, então você é servo? Até que ponto você desce? Até que ponto você desce para eu poder te levantar? Porque os humilhados serão exaltados. Eu e a Denise ouvimos isso, além da gente conhecer na palavra de Deus. Semana passada nós expulsamos um demônio no meio da rua, na frente da casa de Deus. No meio da rua, não foi dentro da igreja, foi na rua. A nossa missão do ID, irmão, é ide por todos os lugares, confins da terra e nações. Porque a nossa batalha, escute só, não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra potestades e hóstias malignas. Sabe por quê? Porque Satanás está tremendo todo, de medo da igreja que está se levantando nesse tempo. De medo de você que está se livrando das drogas e começando a caminhar para uma vida de dependência. Porque você vai saber o trabalhar de Deus. Quando você procurar, você vai encontrar de todo o coração. E você vai ser um povo eleito
nação santa, sacerdócio real. Você foi chamado e escolhido para ser um craque na palavra de Deus, para ser um fera nas ruas. Você foi chamado para fazer a diferença aonde você tocar. Se você não sabe o que você está fazendo aí, pare e escute. Deus quer entregar uma resposta de oração para você. Se você não sabe o que você está fazendo aqui, eu já quero te dizer que é essa a resposta de oração para a sua vida. Não pare. Você tem que ser indomável, imparável. O instinto de Jesus Cristo é que ele era imparável. Quando eles iam tentar prender ele num canto, ele saía para o outro. Quando ele estava num lugar, ele se movia para o outro. Quando ele estava indo lá, os caras falavam, onde ele está? Quando ele vem para Jerusalém, e agora? O que vai acontecer? Será que ele vai para lá? Será que ele vem para cá? Ele se movia na multiforme de Deus, conforme ele estabeleceu o seu movimento. Ele ia aonde Deus mandava e não aonde ele queria. Você precisa andar de acordo com a nuvem do Senhor e para onde ele está mandando, porque é ele que conhece os planos a seu respeito, diz o Senhor nessa noite. Amém. Simples assim, fácil assim. A Denise vai dar risada depois disso. Deixa eu ver aqui se eu marquei mais alguma coisa. É isso. E então, eu comecei a ir na igreja com a Denise. Eu comecei a ir na igreja com a minha esposa. Assim que eu saí da comunidade da clínica, eu comecei a ir na igreja junto com ela. E ela não queria deixar eu sair da comunidade, na verdade, irmão. Eu falar pra você, eu fiquei 20 dias lá. Eu fiquei 20 dias na comunidade e eu tive encontro com Deus. Por quê? Por que eu tive encontro com Deus? Porque eu procurei Ele de todo o meu coração. Eu desafiei Deus. Eu falei aqui várias vezes. Eu falei, Deus, fala comigo então. Já que você é esse grandão, esse homem aí que tem todas as respostas, eu quero ouvir. Eu desafiei de coração, eu abri meu coração. Eu não quero mais ser essa pessoa, eu quero ser transformado. Eu estou clamando a Ti. Aqueles que clamam, Ele deixa ser encontrado. E aí Ele tira do cativeiro. É assim que Ele tira do cativeiro? Responde aí para mim. Deus então Ele te liberta assim, ó. Bah! Pronto, tá livre, liberto. Não. Nós passamos por um processo de libertação através do aprendizado de Deus. Quando nós começamos a aprender dele os princípios que vão reger nossa vida, aí nós conseguimos nos libertar e caminhar e fluir no rio de água viva. Sabe que eu vou explicar para você resumindo. Talvez você esteja preso, dependente de algo, né, com problemas e travas de depressão, ansiedade. Isso é porque você tem ficado muito tempo sozinho. E às vezes você está com pouco problema para resolver. Tem pessoa que está aí cheia de problema para resolver e não tem nem tempo de pensar em depressão. Tem pessoa que está meio mal ocupado. Mas se você estiver sozinho, se sentindo sozinho, por favor, pratique o que eu estou falando e lendo na palavra de Deus. Não sou eu que estou falando. É Ele que falou. Ele falou, diz o Senhor. Ele que estava falando. Por favor, pratica isso, ó. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Clamarão a mim, virão orar a mim. Olha o que Deus está falando. E eu os ouvirei. Se atentamente ouvir a voz de Deus, obedecer os seus caminhos, seus mandamentos e preceitos, irmão, Ele poderá fazer um rio no meio do deserto. Ele não vai fazer represa. Nosso problema é que a gente quer represar. O problema das igrejas hoje e das casas de Deus é bênção, irmão. Templo é bênção, crescimento é bênção. Mas os pastores não podem represar. Os pastores não podem fazer criação de ovelha em ambiente fechado. O Salmo do Pastor estabelece isso. Ele tem que levar até o aprisco. Ele precisa tirar elas do curral e levar até as águas vivas. Ele precisa levar elas para um lugar. Ele precisa dar direção, dar caminho. Esse é o problema de muitas pessoas que estão criando represas. E Deus estabeleceu que o reino dele é um rio. A represa ou um tanque serve só para engorda. Pensa comigo, numa represa e num tanque o peixe não sabe nadar direito. Ele fica mais parado do que nadando, ele fica inativo. Geralmente na represa não tem tanta comida, então os homens jogam ração para eles. Isso é uma analogia e eu até estou fazendo uma comparação com alguns movimentos que nós vemos hoje nas igrejas que se levantaram para enriquecer.
A igreja que está lá em Apocalipse fala, a igreja dos últimos tempos se tornou rica, surda e muda. Precisa se converter. Amém. Essa represa serve só para engordar o peixe. E aí quando o peixe escapa da represa e cai num rio, irmão, é rio de água viva. Ele tem que aprender a nadar de novo, ele tem que aprender a comer coisas novas, ele tem que mudar os comportamentos, senão ele é devorado. Isso é se tornar um cristão. Isso é decidir escolher o caminho de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Ele não vai deixar você sozinho. Então essa doença do século, depressão e ansiedade, não cabe na sua história se você der espaço para a companhia de Jesus Cristo na sua vida hoje. Para a companhia de Deus na sua vida hoje. Então não cabe na sua vida mais viver numa represa, fechado, isolado, sozinho, só comendo, engordando e crescendo. Não. O que Deus tem para você é movimento, rios de água viva fluem do trono de Deus. E assim como Jesus estabeleceu, de você fluirá rios de água viva. Fala isso não, uma benção. Isso é plano de prosperar. Você não consegue prosperar. Todos os significados da palavra prosperar você não consegue estando dentro de uma represa. Você só vai conseguir enriquecer, engordar, avançar nunca, crescer nunca, aprender jamais. Vai ficar um ciclo repetitivo e você vai estar preso. Amém? Bênção, né? Glória a Deus. Vamos fechar? Já deu a hora aí? Vou perguntar de novo. E você? E você? O que você está fazendo aí? Você está se movendo como o Senhor mandou mover? Você está falando com Ele como Ele pediu para você falar? Você está cuidando dos seus filhos como deveria cuidar? Você está sendo leviano e não procurando o Senhor como uma resposta para a sua vida? Não tem problema. Fica aí do jeito que você está. Se do jeito que você está tá bom, irmão, continua. Se do jeito que você está tá bom, irmã, continua. Se do jeito que você está vendo seus filhos te tratar hoje tá bom, continua. Agora, se você quiser mudança efetiva e ativação na sua casa, procure o Senhor. Ele vai endireitar suas veredas, mas vai trazer confronto. Não tem como você ficar do mesmo jeito, servindo a um Deus como nós servimos. Não tem como você continuar tendo uma vida de droga, uma vida de crack com um K, depois de encontrar com esse Pai que liberta de todo cativeiro. Deixa eu ler aqui o finalzinho. Ao participar do sermão e da pregação, que nós fomos numa igreja assim que eu saí da comunidade, eu fui surpreendido por uma grande paz de espírito. Porque, cadê? Deixa eu achar. Não, tô aqui. Isso, tá aqui, ó. Isso. Isso, ó. A grande expectativa foi isso. Eu marquei aqui para falar para vocês. Tá no finalzinho do capítulo. A nossa grande expectativa era não ter expectativa mais nos homens, porque nós aprendemos e entendemos um caminho. Não esperar mais nas pessoas, esperar em Deus, porque Ele tem resposta, irmão. Às vezes as pessoas até procuram, e agora? Como vai ser? Como vai acontecer? Irmão, do jeito que Deus determinou. Só vamos embora, só não vamos parar. É isso que Ele quer. Nós não podemos esperar mais daqui de baixo. Não espere nada de baixo, espere lá de cima. Não espere mais em pessoas. A partir daquele momento, eu sabia exatamente aonde eu estava e por que eu estava ali. Se você estava com dificuldade de entender por que você está aqui, por que você está aí, faz parte do plano de Deus para que você pare de ouvir vozes estranhas e escute a voz dele te chamando para seguir. A palavra de Deus fala, Jesus Cristo fala, as ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Ele é o grande pastor e o Criador. Escute a voz dele e siga ele. Só siga, só vai atrás, porque é Ele que tem palavras de vida eterna para você. É Ele que conhece os planos que Ele tem a seu respeito. Planos de fazê-lo prosperar e não causar dano. Amém? Só vamos. Simples assim, fácil assim. Vamos. Amém? Bora! Vamos fechar aí. Hoje eu fiquei de boa, hein, mano? Não deu umas berros aí, foi pá.
Simples assim, fácil assim. Ora, fala com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Praticando o livre-arbítrio, quem escolhe seguir ao Senhor, quem escolhe entregar a vida a Deus, sou eu. Olha que louco, as pessoas falam, o livre-arbítrio, livre-arbítrio. A pessoa fala do livre-arbítrio para querer escolher o que ela quer fazer, irmão. Isso é sem vergonhice. Tem pessoa que se apoia no livre-arbítrio só para fazer as escolhas que ela quer, do desejo dela. Irmão, você não precisa dar desculpa de que Deus falou assim, que você faz o que você quiser. Só faz, não precisa ficar falando dele não. Até porque falar o nome de Deus em vão tá nos mandamentos lá que não pode falar, tá bom? É o terceiro, se você não sabe. Põe a mão na boca e não fala de Deus. Ah, tem outro também, deixa eu fechar só com isso. Recalcular a rota da escuridão em direção à luz. Amém, Camila, é isso. É fácil, mas quem acende a luz é Ele. Ele, sempre Ele. Nós precisamos nos governar. Se está difícil de ouvir a voz de Deus aonde você está, por favor, sobe mais alto, que vai dar sinal. Vai restabelecer conexão. Sobe no monte, mano, mas fala com Deus. É Ele, você vai colocar a rota e Ele vai falar. Vai por aqui, vai por ali, vai por lá. Porque Ele vai entregar o que você está pedindo. E tem coisa que Ele não deixa acontecer, tá bom? Às vezes você escolheu errado lá atrás. Você escolheu esse caminho. Eu escolhi o caminho das drogas. Amém. Foi bom porque eu tive um despertar espiritual. Mas eu poderia ter vindo facilmente pelo amor. E não na minha própria consciência, na minha concepção. Eu queria entender Deus. Sendo que eu encontrei Deus da maneira como eu compreendia e não da maneira que outras pessoas o compreendiam. Pessoas que falaram que encontraram Deus de N formas, comigo foi de um jeito. Com você eu tenho certeza, você teve experiência com Deus que foi só você. Coisa que só, nossa, Deus falou comigo no banheiro, Deus falou comigo lavando na louça. O outro fala, Deus falou comigo quando eu caí na cama do hospital. O outro fala, Deus falou comigo quando eu estava usando droga. Deus falou comigo quando eu estava praticando um adultério. Como pode, irmão? Não tente entender ou determinar se foi Deus que falou ou não. Quando eu falei, 20 dias de internação, eu falei para as pessoas assim, ó. Eu preciso ir embora, porque Deus falou para eu ir embora. Tentaram me parar de todas as formas, achando que eu estava indo na minha própria consciência. Mas eu pedi sinais para Deus e Ele confirmou na palavra dEle 3 vezes para mim que era para eu ir embora. O que eu fiz? Eu vou embora. Ó galera, eu só tô avisando vocês. A gente tem dificuldade porque aí as pessoas falam, cuidado se é isso. Teve só um cara na comunidade, olha só, isso aí eu descrevo, não sei se eu nem descrevo no livro, mas eu quero que você entenda isso. Às vezes Deus ele vai te dar a rota que é para o seu sonho, para o seu destino, para o seu propósito, e não é a rota para o sonho, para o destino e para o propósito da pessoa. Se você falar aonde Deus está querendo te mandar e o caminho que Ele está falando que é para você seguir, para uma pessoa que não faz parte do seu futuro, essa pessoa vai tentar parar você e vai dizer que isso não é de Deus. Toma cuidado, quando Deus fala, não há dúvida. Deus falou para mim, Ele falou assim, Jesus Cristo Ele falou para mim, e Ele falou, sai, chegou sua hora, vaza daqui. Eu cheguei e falei para todo mundo, eu tô indo embora, tô arrumando minhas coisas e ninguém queria deixar eu sair. Tá bom, eu tava lá na clínica, mas um cara falou, apenas um falou assim, escute isso vai selar para você. Viu, deixa eu te perguntar, você tem certeza que foi o paizão lá que falou com você que era para você ir embora? E eu falei para ele, convicto, calmo, sem emoção, sem explosão. Eu falei para ele, eu tenho certeza. Ele olhou para mim e a frase até mudou. Ele falou assim, então o que você está fazendo aqui? Vai embora. Se foi Deus que falou, irmão, por que você está pedindo opinião para os outros ou permissão para ir aonde Ele já te mandou? Por quê? Porque o destino que Ele determinou para você é seu, não é meu. Porque não sou eu que conheço os planos que tem a seu respeito. É Deus que sabe os planos que Ele tem a seu respeito. Então, se Deus falou, irmão, só vai. Tem pessoa que vem pedir oração, falar, irmão, eu tô com um plano assim, Deus falou. Falou, irmão, se Deus falou, vai. Quem sou eu para entender? Mas eu queria saber se foi Deus. Pronto, tem dúvida,
Esquece, para e espera, recalcula a rota. Simples assim, fácil assim. Tá bom? Vamos fechar? Vamos fechar? Vamos fechar aí. Vamos ver se alguém vai falar alguma coisa. Heitor, shalom, lindão. Bênção. Glória a Deus. Manual de vida. Manual, instrução do crente. Ó, a Bíblia é o livro de resposta. Não é livro de regra, tá? Vamos lá. Beleza, vamos fechar então. Ó, Deus abençoe. Shabbat shalom pra você. Tá bom? Se quiser ficar um pouquinho, eu vou orar aqui, um minutinho só. Nós vamos selar. Livre-arbítrio. Escolha a melhor parte da vida, que é viver uma vida de abundância, uma vida de tranquilidade. Não, vida de perseguição. O Senhor falou, irmão, não se preocupa. É Ele que sabe os planos a seu respeito. E sabe o que é? Vai vir um monte de tempestade, turbulência, e você não vai se importar com nada. Os problemas vão ficar desse tamaninho, porque Deus é desse tamanhão. Então, simples assim, fácil assim. Espetacular o que o Senhor está fazendo nesse tempo. Vamos continuar nos movendo, vamos continuar aprendendo, e eu quero orar por você em nome de Jesus Cristo, Pai. Oramos agora, Senhor, e selamos na casa do seu filho e da sua filha. Só o Senhor é Deus, e só o Senhor sabe os planos que tem a respeito dessas famílias. Em nome de Jesus Cristo, os filhos que estão desviados nessas redes sociais, Senhor, eles não têm ouvido nem para a palavra de Deus. Que eles possam voltar, Senhor, à origem, recalcular a rota. Pais, ensinem o caminho que seus filhos devem andar. Você, esposo e esposa, sejam alinhados nas promessas de Deus, porque é Deus que conhece os planos a seu respeito. E Jesus Cristo, Ele quer causar uma união entre vocês. Ele quer fazer com que vocês se tornem filhos e amigos de Deus e não servos. Você não pode servir cegamente. Deus, estabelece seu propósito, estabelece, Senhor, agora uma resposta para essa pessoa que está esperando ouvir a sua palavra hoje. Estabelece, Senhor, um destino de paz e não de mal. Senhor, nós pedimos, assim como a sua palavra fala, que aquele que ora já estabelece algo aqui na terra e conecta aqui na terra para que seja conectado no céu. E também desliga o que quiser que seja desligado. Então nós desligamos a dependência do mundo natural e ligamos a dependência do mundo espiritual, em nome de Jesus. Nós ligamos, Senhor, agora a vida, a casa e a família que está aqui nos ouvindo nessa noite, pois existe uma resposta. Espera mais um pouco, que eu vou falar contigo, minha filha. Espera mais um pouco, que eu vou te dar direção. Nós estamos recalculando a rota para seguir um caminho de prosperidade e de avanço, e planos de paz, esperança e um futuro, em nome de Jesus. Somente Ele, autor e consumador da nossa fé, o Verbo, Cristo Jesus, pode limpar tudo, todas as manchas e marcas, e Ele estabelece misericórdia hoje sobre a sua vida. Perdoado está seus pecados, se assim decidir e quiser. Se pedir perdão, será perdoado. Se perdoar, será perdoado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, rogamos, Pai, e oramos a Ti, para que nos guarde nessa noite. Continue falando conosco lindamente. Simples assim, fácil assim, da forma que eu pedi e orei e que o seu filho entendeu essa noite. Da maneira como nós o compreendemos, se revele a nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e vai, você já vai falar. E eu vou esperar alguém escrever para eu falar tchau. Como que é? Eu vou esperar. Shalom, shalom, glória a Deus.